A chacina ocorrida em Joinville no ano de 2023. Justiça condena 3 envolvidos a penas que somadas passam dos 350 anos de prisão. A importância de verificar a condição do veículo antes de pegar a estrada. Especialistas apontam a importância de realizar a manutenção dos veículos para o dia a dia e para viagens longas. A educação profissional em destaque. Senai catarinense é apontado como o melhor do Brasil por estudo nacional. A presença de turistas no feriadão prolongado em Florianópolis. Plataforma de viagens aponta que Florianópolis é o 5º destino mais buscado do Brasil nesse feriadão. Série B do Brasileiro. Depois de 2 derrotas, Criciúma goleia a Atlético e vence pela primeira vez na competição. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade nesta sexta-feira, feriado nacional, com a condenação de envolvidos em uma chacina ocorrida na cidade de Joinville. Isso em janeiro de 2023. Você conferiu aqui no Band Cidade. Somadas, as penas dos 3 condenados chegam a mais de 350 anos de prisão. Os detalhes direto de Joinville com o repórter William Tenório. Os denunciados pelo Ministério Público de Santa Catarina foram condenados por cometerem 7 homicídios, 3 tentativas de homicídio, sequestro, cárcere privado, participação em organização criminosa, dano qualificado de automóvel e ocultação de cadáver. Somadas, as penas dos 3 acusados somam mais de 350 anos de prisão. A chacina aconteceu em janeiro de 2023, após uma das vítimas se desentender em um bar com uma das denunciadas, integrante de uma facção criminosa. O motivo do desentendimento seria um gesto com a mão que a vítima fez, dando a entender que pertencia a uma facção criminosa rival. Após o desentendimento, o jovem foi para casa, onde estava com mais 9 pessoas, todos moradores do interior do Paraná, que estavam em Joinville a trabalho. Os criminosos invadiram a residência, espancaram e decapitaram o jovem. Em vários carros, o corpo do jovem e os outros 9 trabalhadores foram levados pelos criminosos para uma área de mata. Lá, 3 homens foram liberados pelo grupo criminoso, mas outras 6 vítimas foram assassinadas cruelmente. 5 deles com tiros na cabeça e posteriormente carbonizadas em um veículo, e um a tiros que teve o corpo localizado dias depois. A justiça negou o direito dos acusados de recorrer em liberdade, e os outros 5 réus denunciados serão julgados pela Justiça em julho deste ano. William Tenório de Joinville, para o Band Cidade. A polícia prendeu nesta quinta-feira em Rio Negrinho o homem considerado como o principal suspeito da morte do coronel reformado da Polícia Militar Roberto Silva. O crime ocorreu em Mafra, Planalto Norte do estado. A prisão ocorreu no bairro Jardim Ranchel, em Rio Negrinho. O homem foi localizado escondido em um vagão de trem quando tentava fugir para São Francisco do Sul. Um segurança da ferrovia percebeu uma escotilha aberta e acionou a PM. Após uma parada técnica, os vagões foram revistados e o homem localizado. Ele ainda tentou fugir pelos trilhos, mas foi preso. O homem foi levado para a delegacia de polícia de Mafra. Ele é o principal suspeito do latrocínio que vitimou o coronel reformado da Polícia Militar, Roberto Silva, de 71 anos de idade. O corpo do oficial aposentado foi encontrado no dia 14 de abril, amarrado e com sinais de violência. Os assassinos levaram relógios e uma arma de fogo da casa do policial. Um homem já havia sido preso por suspeita de envolvimento no crime. E aqui na capital, um homem de 57 anos de idade caiu de parapente em uma praia e foi socorrido pelos bombeiros. O acidente ocorreu nesta quinta-feira na Praia Mole, leste da ilha. Segundo os bombeiros militares, o homem caiu de cerca de 10 metros de altura. Ele foi socorrido pela aeronave do SAMU, imobilizado em uma maca e removido para a faixa de areia. Ele foi levado consciente para o Hospital Celso Ramos, no centro, com suspeita de fratura na coluna, além de fraturas na mão e no antebraço esquerdo. Muita gente pegou a estrada para aproveitar o feriadão prolongado de Páscoa e Tiradentes. Quem submeteu o carro a uma revisão veicular antes de viajar, com certeza viajou de forma bem mais segura, não é? Veja agora na reportagem de Thaís Aquisiel.
Cuidar do veículo no dia a dia é essencial, mas antes de pegar a estrada para uma viagem, a atenção deve ser redobrada. Pequenas manutenções podem evitar grandes problemas e garantir segurança e tranquilidade durante o trajeto. Um último levantamento da Polícia Rodoviária Federal apontou que, em quase 10 anos, mais de 60 mil acidentes foram registrados por conta de falhas mecânicas. Tão importante quanto decidir o destino do passeio é fazer o check-up do veículo. Primeira coisa, olhar o óleo, né? Antes de fazer uma viagem, o óleo tem que estar correto, né? Com o prazo de data de troca correta também, né? A gente aconselha a trocar 6 meses, né? Segundo passo, itens de segurança, né? Aditivo de radiador, que não pode estar baixo, por exemplo, né? Aditivo de radiador baixo, o motor ferve. Então, isso vai trazer um dano para o teu motor. Os pneus são o ponto de contato entre o carro e o asfalto. Por isso, verificar a pressão e o desgaste é essencial, inclusive o estepe. E sabe as palhetas do para-brisa? Se estiverem ressecadas, deixam rastros e prejudicam a visão. É como usar óculos embaçados. Você até vê, mas falta a nitidez. As palhetas são os óculos do carro na chuva. Ajudam a manter a visão limpa e a direção segura. A maioria dos acidentes de carro acontecem em dias de chuva. E a estatística é que praticamente 80% dos carros que estão rodando na rua estão precisando trocar as palhetas. É uma infração grave, 5 pontos na carteira, praticamente R$200 ali o valor da multa. Se a palheta não estiver em condições de uso, inoperante ou faltando no carro. Mas a gente recomenda que, junto com a revisão periódica, que todo mundo faz ali geralmente uma vez por ano, efetuar as trocas da palheta. A gente realiza sim, né, a manutenção do carro para cuidar principalmente da nossa família, né, na estrada. A seguir por aqui a análise política de Cláudio Prisco Paraíso e também a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. E veja também, Senai Santa Catarina é eleito o melhor do Brasil em estudo nacional que avaliou uma série de indicadores de qualidade. Os detalhes na sequência, eu volto em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade. Cláudio Prisco Paraíso chega agora aqui no Jornal com um comentário político desta sexta-feira. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. O MDB de Santa Catarina, não é de hoje, constitui-se na maior sigla partidária do Estado. Sempre teve o maior número de parlamentares, prefeitos, perdeu para o PL no âmbito municipal no ano passado, mas estruturado em todos os 295 municípios. É uma força considerável. Por isso que Jorginho Melo não dispensa o concurso MDBista no seu projeto de reeleição. No meio da semana, recebeu no Palácio Residencial várias lideranças, entre deputados estaduais, federais e também secretários que integram o primeiro escalão. Próximo telão. Aí nós temos Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso e o doutor Ulisses Guimarães. Sim, porque durante décadas o MDB também foi o maior partido do país. Fez o contraponto no regime militar à Arena. E veja que na década de 80, quando Montoro foi governador de São Paulo, na primeira metade, já aparecia como secretário da Segurança Pública quem? Michel Temer. Depois foi procurador-geral do Estado e ainda na década de 80 já começou a sua carreira como deputado federal. Vamos lá. Tanto é que foi 3 vezes presidente da Câmara. Aqui foi na segunda, em 2003, primeiro ano do primeiro mandato de Lula da Silva, com quem Michel Temer teve um excepcional relacionamento. Tanto é que depois, como 10 anos no comando do MDB brasileiro, Michel Temer, vamos lá, virou vice de Dilma Rousseff, ali na posse, em 1º de janeiro de 2011, sorridentes, ambos. Aqui, o relacionamento já estava talhado, afinal de contas, ela sofreu impeachment e Michel Temer foi empossado
presidente, ficando 2 anos e meio. Próximo telão. Aqui foi quando Michel Temer entregou a faixa presidencial a Jair Bolsonaro, que não foi o seu candidato. O candidato do MDB foi o seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ele também via com bons olhos Geraldo Alckmin, do PSDB, hoje, curiosamente, vice de Lula da Silva. Próximo telão. Aí nós temos os 4 pré-candidatos conservadores à presidência da República. E os 4 já estiveram conversando isoladamente, individualmente, com Michel Temer. O último foi agora, no meio da semana, Romeu Zema. E a ideia é a seguinte: montar um plano de governo, com destaque para a questão econômica. Os 4, Ratinho, Tarcísio e Renan, assim como Zema, continuam como pré-candidatos. E lá à frente se observa como a coisa vai caminhar e quais os nomes, com base em pesquisas, formariam a dobradinha. 2 deles ficariam de fora, os outros 2 formariam dobradinha. Mas para isso o que precisa? Precisa ter também o respaldo de Jair Bolsonaro, o que é fundamental, que seria então a segunda construção nessa articulação que tem à frente Michel Temer, que sempre se destacou como um grande articulador político no Brasil. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Bom fim de semana. O assunto agora é a educação aqui no Band Cidade. E o Senai de Santa Catarina foi apontado como o melhor do Brasil. A conclusão foi de um levantamento feito pelo Senai Nacional, que analisou uma série de indicadores de qualidade. Há 4 meses, no curso de aprendizagem industrial na área de elétrica, o GCEL está gostando do que vem aprendendo. Eu aprendo muito todo dia, são muitas coisas novas, diariamente, é muito bom. Já como menor aprendiz na área administrativa, a Natália não tem do que reclamar. Além de eu estar conhecendo coisas que eu não via antes, que eu não tinha contato, e agora eu estou tendo bastante contato por causa do Senai. Tanto o GCEL quanto a Natália são alunos dessa unidade do Senai em São José, na Grande Florianópolis. Eles já estão empregados e agora garantem uma qualificação na área de atuação. Uma avaliação do Senai Nacional baseada em 10 indicadores, como eficiência da gestão e qualidade da educação, reconheceu o Senai aqui de Santa Catarina como o melhor do Brasil. São 112 unidades em todo o estado que oferecem cursos técnicos, profissionais e de aprendizagem industrial. É um processo que ele depende de muitas pessoas, né? Depende dos professores, depende dos próprios alunos, depende, né, dos nossos mecanismos de gestão pedagógico também, né, e apoio para que isso tudo possa acontecer. Para os professores, independentemente do destino que devem seguir, os alunos estarão bem preparados. Eu acho que o grande objetivo é justamente desenvolver as competências, as capacidades, as habilidades, deles poderem se destacarem no mercado de trabalho, né? Acho que o nosso grande papel como professores é justamente mostrar para eles que esse comportamento é o que vai fazer o diferencial deles lá na frente. A Sexta-feira Santa foi de movimento intenso nas peixarias de Florianópolis. Consumidores que honram a tradição católica de não comer carne vermelha na data foram atrás dos pescados. A repórter Thaisa Kiziel esteve no Mercado Público de Florianópolis e acompanhou a movimentação. A tradição cristã de comer peixe na Sexta-feira Santa movimentou o Mercado Público de Florianópolis, ponto de referência para os consumidores de pescados. Com o aumento da procura, as empresas chegam a dobrar o faturamento neste período. E para atender a demanda, as peixarias estenderam o horário de atendimento e abriram inclusive hoje, no feriado. Já zeremos estoque e tivemos que pegar estoque novo, muito mais do que a gente poderia pensar, né? Algumas famílias compraram a carne branca apenas para hoje. Outras também levaram peixe para o sábado e o domingo de Páscoa. Hoje para sábado, fazer uma peixada no bar hoje, amanhã para a família e para domingo também. Vai, se Deus quiser. Tainha recheada, grelhada, enfeitada, é uma maravilha.
O deslocamento rápido de uma frente fria por Santa Catarina, seguido pela ação de uma massa de ar mais frio e seco que chega ao sul do Brasil. São os sistemas que vão influenciar o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. De olho aqui no mapa, começamos pelo sábado, que vai ser assim, predomínio de nuvens e condição para chuva em Santa Catarina, até com a ocorrência de algumas trovoadas isoladas. Essa condição apresenta uma melhora entre o fim da tarde e a noite. As temperaturas vão diminuir em todas as regiões do estado. Confira aqui comigo no telão. Florianópolis, mínima de 19, máxima de 24 graus. Joinville, variação entre 17 e 24. Em Blumenau, mínima de 18, máxima um pouquinho maior, 26 graus. Mafra, mínima de 15, máxima de 21. Seguimos com o nosso giro pelo estado. Neste sábado, a mínima vai ser de 16 graus e a máxima de 20 em Criciúma, no sul catarinense. Na Serra, 12 graus de mínima e 19 de máxima é a previsão para Lages. No meio-oeste, mínima de 12, máxima de 20 em Campos Novos. E no oeste, variação entre 15 e 22 é a previsão para Chapecó. No domingo, aí dá uma modificada no tempo. A gente vê no mapa aqui, já parece muito melhor. Tem um pouco de nuvens entre o norte e o leste de Santa Catarina, mas a presença ainda assim do sol. E aí uma presença maior do sol na faixa oeste e meio-oeste catarinense. As temperaturas vão estar mais amenas ao amanhecer de todo o estado. Nas áreas mais altas do Planalto Sul, mínimas entre 0 e 4 graus e até condição para geada isolada. E ao longo do dia, máximas de até 24 graus. Vamos conferir? Na capital, mínima de 18, máxima de 20 graus. Em Jaraguá do Sul, norte catarinense, variação entre 15 e 18. Litoral Norte, Itajaí, 16 graus de mínima e 21 de máxima. Canoinhas, Planalto Norte, variação entre 15 e 18. Mudamos a tela para mais informações do tempo. A gente vai ver que em Laguna, no sul do estado, a mínima vai ser de 18 e a máxima de 20 graus. Em São Joaquim, Serra Catarinense, variação entre a mínima de 9 e a máxima de 16. No meio-oeste, Joaçaba, variação entre 11 e 22, tempo bom, predomínio de sol. Em Concórdia, no oeste do estado, mínima de 12, máxima de 24 graus, também tempo bom. Para segunda-feira, tendência de presença maior do sol em Santa Catarina, mas ainda com muitas nuvens no norte e no leste do estado, especialmente pela manhã. A seguir aqui no Band Cidade, o movimento de turistas no feriadão de Páscoa e Tiradentes, na capital do estado. E tem também as informações do esporte. Criciúma conquista a primeira vitória na Série B do Brasileiro ao golear o Atlético no estádio Heriberto Wilson. Os gols e os preparativos dos times catarinenses para o fim de semana, você confere logo após o intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. Falamos no bloco anterior sobre a movimentação na Sexta-feira Santa, movimento nas peixarias. Mas não é só o setor de pescados que comemora o movimento nesta época do ano. O turismo também comemora a boa ocupação na rede hoteleira e o grande número de turistas que estão na capital catarinense para aproveitar esse feriado prolongado de Páscoa e de Tiradentes. Reportagem agora do Gabriel Felipe sobre esse assunto. Esse casal de Joinville vem a Florianópolis há mais de 30 anos. Eles escolhem o melhor feriado do ano para aproveitar a cidade. O povo aqui, os manezinhos, são muito famosos, gastronomia, cultura. Então são vários aspectos que traz a gente aqui todos os anos, pelo menos, para Florianópolis. Não falo todos os anos, é pelo menos uma vez por ano. E eu também sou uma apaixonada por praia, por mar, então para mim é o lugar perfeito. Os dois frequentam essa pousada há cerca de 5 anos. O local tem 32 quartos à disposição dos visitantes. Para este feriadão, todos estão ocupados. O movimento não teve caída até então, a gente teve um movimento muito bom desde o final do ano até agora e com esse final de semana, esse feriado prolongado, continua bastante o movimento. Ainda está um pouquinho de calor, está dando para pegar uma praia ainda. De acordo com registros em uma das maiores plataformas de viagens do mundo, a cidade de Florianópolis teve um aumento de 117% na busca por passagens aéreas entre os dias 17 e 21 de abril. E claro, as praias da cidade são um grande atrativo para os turistas. Moradora de Boa Vista, em Roraima, Shirley superou os mais de 3.600 quilômetros de distância entre as duas cidades para conhecer as praias da capital catarinense. Estou pensando em vir embora já para cá, porque a gente está lá a trabalho. Eu estou por causa da minha filha, né, que ela foi transferida para lá para trabalhar 2 anos. Daqui 2 anos ela pediu a transferência para cá já. A gente pretende vir morar aqui.
Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma conquistou a primeira vitória na competição e ela veio, olha só, em grande estilo com goleada sobre o Atlético. Veja os gols. No estádio Heriberto Wilson, Juninho de cabeça abriu o placar para o Criciúma. Diego Gonçalves ampliou para 2-0. O mesmo Diego Gonçalves fez o terceiro para os donos da casa. Jonathan Robert fez o quarto gol e fechou o placar. Final no sul do estado, Criciúma, 13º colocado com 3 pontos, 4. Atlético, 0. O time catarinense volta a campo nesta segunda-feira para encarar o Novo Horizontino no interior paulista. A Chapecoense tem compromisso em casa diante do mesmo Atlético pela Série B. O time busca a segunda vitória consecutiva para embalar de vez na competição. Para o duelo deste fim de semana, o técnico Gilmar Dalpozo não tem jogadores suspensos ou desfalques por lesão. A tendência é de que o treinador repita a escalação que venceu o Paysandu por 2-0 fora de casa pela terceira rodada. O time ocupa a 14ª colocação da Série B e precisa vencer diante do torcedor para embalar de vez na competição. Chapecoense e Atlético se enfrentam neste domingo às 6 horas da noite na Arena Condá, em Chapecó. Agora, a Série C, neste fim de semana, tem a segunda rodada da primeira fase. O Brusque tem duelo neste domingo diante do Guarani. O time catarinense conseguiu reverter as pendências com o TJD e vai mandar a partida no estádio Augusto Bauer. Para o duelo contra os paulistas, o técnico Felipe Gouveia não vai poder contar com o goleiro Jordan, com ruptura do ligamento do joelho, o zagueiro Jonathan, com entorse no tornozelo, e o atacante Luizinho, que ainda se recupera de lesão. A boa notícia é que o time não tem atletas suspensos. O Brusque chega para a partida em boa fase. A equipe não perde há 6 jogos. A última derrota no tempo normal foi no dia 12 de fevereiro, pelo Campeonato Catarinense para o Santa Catarina. Brusque e Guarani se enfrentam neste domingo às 7 horas da noite no estádio Augusto Bauer. A cobertura completa do futebol no fim de semana você confere na segunda-feira, 12h30, com o meu amigo João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Não perca. Em Rio do Sul, no Alto Vale, um grupo de amigos rodou a cidade de forma voluntária para levar o Coelhinho da Páscoa, o personagem mais emblemático dessa data, que é comemorada nesse domingo, para centros de educação infantil da cidade. É claro, os pequenos curtiram demais a experiência e a gente confere agora na reportagem. Vamos lá. Olha lá quem vem. Ele não tem olhos vermelhos nem pelo branquinho, mas a criançada já viu de longe. O Coelhinho da Páscoa estava chegando na creche e a recepção não podia ser diferente, né? A visita do Coelho aqui no Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente, no bairro Taboão, nem ia começar com essa turminha. Mas quem diz que os pequenos deixaram ele passar? Foi uma festa assim que ele entrou. E mais crianças foram chegando, atraídas pelo personagem. Todo mundo queria o seu momento com o bichinho. Mas o Coelho teve que seguir em frente, tinha mais crianças esperando por ele. Nas salas, bebês e crianças menores que pareciam nem acreditar no que estavam vendo. E o responsável por essa diversão toda ficou animado também, com tanto carinho. Para mim é um dia muito especial, né? É o meu dia, é o dia das entregas dos ovinhos e a passagem para as crianças, né? Hoje é um dia muito especial para nós. Hoje eu tive um prazer de vir aqui na Pinguinho de Gente para dar um grande abraço nessas criancinhas maravilhosas que eu não podia deixar de faltar, né? As visitas do bichinho nas creches, que passou ainda por várias outras além dessa, foi a convite de uma turma que sempre tenta tornar as datas festivas mais festivas ainda em Rio do Sul. De forma voluntária, eles sempre levam alegria por onde passam. Um gesto tão simples, feito com amor e capaz de significar tanto para as crianças. Para quem está com elas todos os dias, poder proporcionar momentos assim é muito especial. A gente sempre tenta fazer essas parcerias para trazer algo diferente para as crianças, né? Legal vê-las contentes, né? Sim, isso é a nossa felicidade diária também, né? E assim, com essa alegria toda, o Coelhinho espera ter feito a Páscoa dessa turminha ainda melhor. E esse foi o Band Cidade desta sexta-feira. Ficamos por aqui. Conteúdo no portal TVBV Online e QR Code na tela para você. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço. Obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Feliz Páscoa. Boa noite. Até segunda. Tchau, tchau.